começa agora mais uma Ana Kalina Entrevista, diretamente aqui dos nossos estúdios da UTV e também para a nossa TV Guarulhos. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, falar um pouco de saúde, principalmente do aumento ou do crescimento do segmento chamado manipulação, as farmácias de manipulação. Vamos falar de algumas personalizações, vamos falar de alguns novos medicamentos, em que área esses remédios, esses tipos de medicamentos estão atuando mais fortemente. Eu brincava aqui com o meu convidado que eu acho que é na área de emagrecimento, de beleza, né, de saúde e bem-estar. Mas quem vai falar sobre isso é o Thiago Henrique Araújo, ele que é farmacêutico, claro, e gestor de processos da Bifarma, que é um dos maiores laboratórios de manipulação do país. Thiago, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Bom dia, desculpa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Por nos convidar para estar aqui para falar um pouquinho sobre o nosso segmento e principalmente sobre saúde, né? Mas vamos começar falando um pouquinho de você. Como é que você entrou nesse ramo de farmácia? Na verdade, eu sou farmacêutico por formação e uma das áreas do segmento do farmacêutico é a farmácia com manipulação. Eu me formei em farmacêutico há alguns anos atrás, em meados de 2007, e passei por algumas indústrias cosméticas e farmacêuticas e fui contratado para atuar no segmento magistral do laboratório de manipulação da rede de drogarias Bifarma. Quando a gente se forma na faculdade, pouco a gente conhece sobre o segmento magistral. O segmento magistral teve um revés nos últimos anos, né? Dos anos 2000 para cá, com o crescimento da população, com o crescimento do mercado de industrial, farmacêutico, o segmento magistral ele perdeu o que era a coqueluche dele, né? Que era a atividade principal, que era atender o paciente ali no balcão, a correria do dia a dia. Isso mudou um pouco. E aí as próprias universidades, os professores, os novos formandos da área de farmácia, mudaram um pouco o perfil e aí acabaram não indo para o segmento magistral como se ia 10, 12 anos atrás. Começou a farmácia assim, né? Quem assiste, não é da minha época, óbvio, mas quem assiste as novelas de época, quando tem uma farmácia e a figura do farmacêutico, é coisa artesanal. Isso. Era o próprio profissional que fazia o medicamento e era até médico em alguns momentos, né? Muitos colocavam na figura do farmacêutico o papel do médico. Na verdade a gente tinha o boticário, né? O boticário surgiu há muitos anos atrás, né? Quase um século, mais de um século atrás, historicamente, eu não sei precisar a data, mas o boticário era essa figura que ficava dentro da farmácia, ou da drogaria, ou ervanário. O que ele fazia? Ele preparava muitas vezes os medicamentos, né? Com as suas ervas, com os medicamentos que ele tinha em mãos. E aí surgiu o segmento magistral. Teve um momento em que se separou, né? Tanto a profissão quanto o cuidado com o paciente, a medicina, e com os cuidados de preparação dos medicamentos, que é a área farmacêutica. Dentro disso ainda surgiram as indústrias farmacêuticas, né? Que vieram aí e acabaram segmentando o mercado. E vieram com dinheiro e vieram de fora. Isso, né? Vieram de fora, com muito dinheiro, um aporte financeiro alto, né? E a farmácia de manipulação acabou ficando de forma secundária. Quando eu cheguei no segmento magistral, isso faz quase 10 anos, a gente chega como profissional sem saber muito. A gente se forma na faculdade e tem uma pincelada só sobre o segmento magistral. Não é uma força da universidade trabalhar com o aluno para formá-lo para esse segmento, não é. Então a gente busca especializações, eu fiz algumas especializações para entender o que é o mercado magistral. Na verdade, hoje o farmacêutico é formado para as drogarias, para as farmácias, para a venda do medicamento já industrializado. Hoje o campo de atuação do farmacêutico chega praticamente a 40 áreas. Né? A gente chega desde a profissão farmacêutica, ela chega desde dos cuidados com os resíduos gerados dentro da farmácia até com o atendimento aos pacientes em si. E aí, quando eu cheguei no segmento magistral e era novo, eu percebi que ali eu tenho toda a cadeia, todos os meus aprendizados na universidade são aplicados dentro do mesmo segmento. E vai além. Por exemplo, o farmacêutico que atua dentro do segmento magistral, por exemplo,
ele tem que entender um pouquinho de contabilidade. Por quê? Porque a gente tem as finanças da empresa. Entendi. Né? A gente faz compras de insumos, de ativos para os medicamentos, a gente paga os impostos, a gente tem que controlar pagamentos de notas fiscais, por exemplo, a gente tem que controlar uma característica interessante do segmento magistral, ou do farmacêutico do segmento magistral, é que ele precisa entender de pessoas, porque a gente faz gestão de pessoas. Né? Dentro do nosso grupo, nós temos em torno de 70 pessoas, né, que trabalham conosco dentro da nossa farmácia de manipulação. Só para explicar, porque a Bifarma não tem só a farmácia de manipulação, tem a drogaria normal, que tem o comércio dos medicamentos industrializados, e dentro desse grupo existe o segmento da manipulação. Isso, então nós temos lá uma rede de drogarias, né, que a gente chama de drogarias hoje, que são em torno de 160 lojas, né? A gente chama de lojas, né? As drogarias. Sim. E o conglomerado dessas lojas ainda tem uma farmácia com manipulação. Então, a gente tem uma farmácia com manipulação e essa farmácia com manipulação, ela faz parte do grupo Bifar, né? Então, nós estamos alocados dentro desse universo todo, Vocês notam um crescimento nesse mercado? Porque a gente brincou e falou assim, ó, eu acho que o grande boom, né, dentro dessa questão das farmácias de manipulação foi exatamente a questão da beleza. Né? Todo mundo ia procurar um endócrino porque ele tinha a receita certa para cada um para emagrecer, por exemplo. Né? É bem interessante o que você está citando, porque assim, de 4 anos para cá, aproximadamente 4 anos para cá, o segmento magistral ele teve um aporte muito grande das empresas que fazem a nossa distribuição de ativos. O que é isso? Para você entender um pouquinho. É assim, nós compramos de alguns distribuidores os insumos para serem utilizados para a preparação de medicamentos. Eu vou chegar lá onde você quer que eu chegue. Tá. E aí, isso era muito fragmentado. Cada uma dessas empresas que vende para mim esses insumos, uma vende o potinho, a outra vende o rótulo, a outra vende a embalagem, aquela embalagem bonita, a outra vende uma base para a preparação de um creme, a outra vende um outro ativo para a preparação de um outro creme. Tal. O que aconteceu? Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, aconteceu que algumas empresas estrangeiras vieram investir no Brasil no segmento dessas distribuidoras, que a gente chama de distribuidoras de medicamento, ou de insumos, embalagens. Quando eles chegaram com esse aporte financeiro forte, algumas empresas que estavam fragmentadas juntaram-se num único local. Quer dizer, desculpa, não é que se juntaram, passaram a pertencer ao mesmo grupo. E isso trouxe para nós no segmento magistral tecnologia. Eles trouxeram de fora as tecnologias que eles empregam, que eles têm desenvolvido fora. E na verdade, a gente Isso quer dizer que hoje você tem uma indústria de manipulação, não indústria, mas um segmento de manipulação automatizado, é isso? Na verdade, assim, não é bem automatizado, mas mais inovador. Quando você me perguntou, assim, olha, como é que está o segmento hoje? Ele teve um boom. Na verdade, o que a gente tem hoje são as tecnologias que são empregadas nas grandes empresas dermocosméticas ou cosméticas mundo afora, no nosso segmento muito mais rápido. E que dão mais credibilidade. Muito mais, porque a grande diferença de uma indústria cosmética e dermocosmética ou uma indústria farmacêutica para um segmento magistral, ou a farmácia com manipulação, é que nós não fazemos propaganda. Né? Nós, pela nossa legislação, a gente nem pode fazer propaganda do medicamento magistral. E aí eu te explico um pouquinho até por que a gente chega nesse nível aí. Porque é algo personalizado. É personalizado. Mas o que acontece? Qual é a grande diferença? O que é melhor? Quando você tem um aporte de empresas multinacionais chegando no mercado e nos auxiliando a fazer a divulgação do ativo e não do medicamento ou do dermocosmético propriamente dito, a gente tem uma sensibilização da população de uma maneira mais rápida. Vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Nós estamos agora com um surto não, né? Já é uma epidemia de dengue,
chikungunya, zika. etc. Aí, o que aconteceu? Alguns programas, ou programas de TV, de internet, a mídia de uma maneira geral, o que ela fez? Ela pegou todos os ativos que a gente tem para trabalhar, tanto no segmento magistral quanto outras empresas comuns, e testou. E aí o que aconteceu? Ela divulgou para a população o que era melhor para ser utilizado como repelente do mosquito Aedes aegypti. Para nós isso foi extremamente relevante, porque a comunicação com a população ficou fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Todos os remédios industrializados que existem hoje no mercado podem ser manipulados? Isso é extremamente relevante, sua pergunta. Por que acontece? Tem milhões de medicamentos, tem né? Milhões de medicamentos. Imagina assim, para você ter uma farmácia de manipulação e para ter todos esses componentes, isso aí deve ser meio complicado. São mais de 3.000 insumos que a gente tem só para manipular. Aonde é que a gente está inserido nesse mercado, no mercado de saúde, ou no mercado magistral, ou no mercado de uso de medicamentos, né? Na verdade é assim, o segmento magistral tem duas grandes características que são importantes. A primeira delas é a personalização de tratamentos. Então, o que é possível fazer? É possível para o indivíduo. A paciente, ou a minha cliente Ana, ela foi até um profissional prescritor e solicitou a ele um tratamento para o seu tipo de pele. Claro que o que a gente tem dentro da manipulação, diferentemente do que tem quando você atua num segmento maior ou para a população em geral, é personalizar. Deixa eu te fazer outra pergunta. A gente teve uma época coisa do preconceito, quando surgiram os genéricos, vamos colocar assim. Eu conheço muita gente que até hoje não compra um medicamento genérico, né? Eu tive uma experiência dentro da minha casa. Minha mãe teve um câncer de mama e durante quase 10 anos, ou durante 5 anos, não me lembro bem, ela teve que tomar um medicamento chamado tamoxifeno. Esse tamoxifeno, sendo remédio industrializado, custava a caixa cerca de 130, 140 reais. E eu descobri que esse medicamento, o mesmo medicamento, a mesma composição, eu poderia ter numa farmácia de manipulação. Isso me tinha um custo de 40 reais. Né? Existe essa diferença também dos medicamentos industrializados para os medicamentos genéricos. Mas ainda existe preconceito. Existe esse preconceito dentro da farmácia de manipulação? Ou seja, uma pessoa fala assim, eu não quero um remédio manipulado. Existe. Por quais motivos você acha que isso acontece? O principal é esse que acabou de me dizer. Como que pode um medicamento industrializado custar 140 reais e o seu que é manipulado custar 40? É por isso, aquilo que eu falei lá no começo, a gente não tem um investimento de marketing. Eu não preciso divulgar a marca do meu produto manipulado. Então, assim, na verdade, o que acontece? Há um investimento da indústria de desenvolvimento de ativos, né? E para isso, eles fazem um investimento muito grande na parte de comercial do negócio, de divulgação, de tudo isso. Isso tem um custo embutido. O meu produto não. Aliás, apesar de... Mas no caso do genérico é praticamente a mesma coisa. Então, né? mas o genérico também não tem propaganda. O genérico também não tem propaganda. Ele vende a composição. Isso. Né? Isso. E outra coisa, também tem inserido dentro desse custo maior o desenvolvimento da molécula, que também foi caro. Então, quando a patente daquele medicamento cai, que foi uma discussão que teve na época de alguns ministros atrás. E o Serra, né, que derrubou a patente dos medicamentos. Que fez a queda das patentes de medicamentos para genéricos, que favoreceu demais a população em relação a isso. O custo diminui. Então, a grande dúvida da população é como que o seu custa mais barato, sendo que o medicamento industrializado tem um preço 3 vezes maior. Por isso, eu não tenho investimento em cima de marketing dessa molécula, por exemplo. Aí tem uma outra questão. Mas espera aí, o segundo preconceito que existe em cima, né? Primeiro é o custo, a dúvida que fica no consumidor em relação ao custo. O segundo ponto é, mas como é que é a qualidade desse produto? Espera aí. Como é que você me garante que isso tem a mesma qualidade? Que o farmacêutico que está fazendo o meu remédio, né? Vai fazer ele dentro daquela composição toda prescrita. Ou seja, 6 gramas, 0, não sei que lá, eu não entendo nada disso. Mas como é que eu vou ter essa garantia? Que garantia a farmácia de manipulação me dá que esse medicamento foi composto da forma devida e que traga resultados
para o tratamento que ele foi prescrito. Como é que é isso? É interessante isso, assim, uma das grandes preocupações do segmento magistral, representado pelas suas entidades. A gente tem uma Associação Nacional de Farmácias Magistrais, chamada Anfarmag. É tudo regulamentado. Nós estamos também, nós como Bifarma, a gente está dentro do Conselho do CRF, dentro do Conselho do CRF, é o Conselho Regional de Farmácia, ao qual a gente pertence. Então nós somos assim, ó, nós estamos dentro, ou a gente sofre, né, no sentido mais pejorativo da palavra, regulamentações de vários órgãos competentes. Primeiro, o órgão maior é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Tá. Depois da Anvisa, além da Anvisa, o que ela faz? A Anvisa federal, vocês devem ter estadual, municipal, deve ter um monte isso. de... A gente tem a Anvisa, que é o órgão maior, que lá são regimentadas as leis, né, para o nosso segmento. Dentro disso, depois que saem as leis para o nosso segmento, a gente tem o Conselho Regional de Farmácia, que fiscaliza o papel do farmacêutico perante a população, e ainda a gente tem a Associação Nacional de Farmácias Magistrais, Anfarmag. Então, basicamente, eu tenho um órgão regulamentador governamental, federal, aí tem uma autarquia, que é o Conselho Regional de Farmácia também, e tem mais uma associação de proprietários para poder discutir os casos que a gente enxerga no dia a dia, as melhorias dos processos. Dentro da autarquia federal, lá que é a Anvisa, eu tenho a estadual, que é a Covisa. E dentro da Covisa estadual, eu ainda tenho a municipal, do município ao qual eu pertenço. Então, assim, eu sou fiscalizado, vamos dizer assim, por muitos órgãos, né? Até porque a gente acha interessante ser fiscalizado para esse tipo de... para dar esse tipo de garantia ideia para o consumidor, para o paciente, ele não ter nenhuma dúvida que não tenha isso. Fora isso, ainda a gente é fiscalizado por outras competências. Uhum. Por exemplo, Polícia Civil. A Polícia Civil, ela tem como competência nos fiscalizar porque a gente tem uma série de insumos que são insumos de controle especial, né? A gente tem outras competências, por exemplo, a Polícia Federal, o Exército. Fora toda essa gama de possíveis fiscalizações que a gente sofre em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer mês do ano, não tem uma periculosidade, uma periodicidade, né, na verdade. Nós temos também os nossos processos internos que regem o nosso trabalho. Então nós temos hoje ferramentas que nós desenvolvemos ao longo dos anos dentro da nossa competência. Na verdade, nós somos um grupo de 6 ou 7 farmacêuticos, né? Eu tenho uma diretora administrativa, a doutora Natasha, tem eu e mais 5 farmacêuticos que trabalham dentro do laboratório de manipulação a gente chama vulgarmente de laboratório de manipulação, porque é um laboratório, na verdade, né? Mas cuidando desse processo, tem uma área de garantia de qualidade que hoje está sob a tutela da Tatiane, que é uma pessoa que formada em processo de qualidade, que faz com que todo o nosso processo produtivo seja rastreado. Então, por exemplo, eu tenho uma preparação magistral que eu quero saber que hora que ela chegou para ser preparada pelo paciente. Eu tenho toda a rastreabilidade desse processo. Eu tenho a hora que o manipulador iniciou o processo de pesagem dos insumos. Eu tenho uma ficha de acompanhamento de todas essas etapas. Porque o consumidor não sabe. Não sabe. A gente pede e vai buscar. Isso, não o sabe. O que aconteceu aquele tempo todo, a gente não tem noção. Não tem. Por isso que eu acho que muitas vezes fica esse questionamento. Isso. E aí todo esse controle que a gente faz do medicamento ao longo do processo produtivo, ele acompanha, essa rastreabilidade acompanha todas as etapas da produção de um medicamento, né? Seja ele do mais simples possível, um creme hidratante, até um produto para uso cancerígeno, por exemplo, como o tamoxifeno. Vocês têm remédios que são, como a gente fala na indústria comum, que são tarja preta, ou seja, vocês fazem esse tipo de medicamento também? Isso. Esses são para este tipo de produto, seguindo ainda a linha da qualidade, que a gente está falando dentro da garantia de processos de qualidade, né? Quando você resolve estabelecer uma farmácia de manipulação no mercado, tem uma série de licenças que você tem que ter. Entendi. E uma delas é uma autorização especial para produzir, manipular,
dispensar medicamentos de controle especial, aonde estão lá o vulgarmente chamado de tarjas preta. Não só essa categoria de medicamento é controlada, como os antibióticos também são. Ah, também. Né? E para tal, eu tenho todo um controle que eu tenho que fazer dentro do meu processo produtivo, como a retenção de receita do paciente, o acompanhamento das etapas produtivas, acompanhamento para ver se aquela prescrição foi feita conforme... Quer dizer, tem toda uma burocracia semelhante. Tem todo... Agora, a gente sabe que nem tudo é infalível, né? Problemas acontecem. Claro. Por exemplo, né, uma composição errada ou algum erro que possa ocorrer. Quem fiscaliza vocês? Como é que vocês tratam esses tipos de questionamentos? Em que Se sentido? dá algum problema com o medicamento cliente, de vocês? Com o cliente. A primeira coisa que a gente faz é ter uma atividade que nós chamamos de pós-venda, né? Que vulgarmente chamada de pós-venda, mas é assistência farmacêutica, na verdade. É quando o cliente retira esse medicamento que ele comprou, ou esse dermocosmético, ou uma forma da suplementação e tal. Quando o cliente retira, ou o nosso paciente retira essa medicação, a gente explica para ele, no ato da entrega, como funciona aquele produto. Né? Assim como se você comprasse uma TV. Muitas vezes você não aprende como se fosse uma bula. Isso. Vocês dão uma a bula gente orienta o nosso paciente em relação a isso. Aí, além disso, tem uma atividade chamada pós-venda, que é quando o cliente já levou, o nosso paciente levou para casa o medicamento, está fazendo uso dele e eu ligo para ele. Eu faço uma assistência farmacêutica via fone. Eu ligo para ele e falo assim, olha, eu queria saber como está seu tratamento. Você está enxergando resultados? Tem alguma dúvida em relação ao tratamento disso? Ah, não, está tudo bem, está tudo ok. Tá bom. Caso tenha algum problema, tem uma área de toda a nossa farmácia de manipulação, ela tem essa área chamada de o SAC, é o Serviço de Atendimento ao Cliente, ao qual o cliente tem acesso, vai nos dados de rotulagem, né? É até obrigatório isso ter descrito nos dados de rotulagem da nossa embalagem. Então, o cliente recebe ele liga para mim, e aí um dos nossos farmacêuticos atende esse cliente e aí sana suas dúvidas. Caso seja, tem vários casos, tem N possibilidades que o cliente pode ter uma reação adversa ao medicamento. Ele pode estar fazendo uso do medicamento do tratamento, na verdade, errada. Ele pode não ter... Fez efeito, vamos tomar mais 2. Isso. Fez efeito, vamos tomar mais 1. E tem automedicação também em farmácia de manipulação? Então, ele muitas vezes ele compra, termina o tratamento, mas aí acha que não termina, e aí quer fazer de novo, e não pode, porque tem que ter a prescrição. Uma coisa super importante medicamento manipulado só pode ser aviado, que a gente chama, né? Mediante prescrição. Claro. E aí existem alguns profissionais prescritores. E uma curiosidade, não sei se seu público sabe, mas o profissional farmacêutico pode prescrever também. Tem uma série de insumos que nós podemos prescrever, né? Então essa é uma atividade... Tem limitações, mas vocês podem prescrever algum tipo de medicamento. Tem uma série de insumos que a gente pode prescrever para a população. Então, isso trouxe mais notoriedade para o profissional farmacêutico e mais notoriedade ainda para o profissional farmacêutico da farmácia de manipulação. Mas não teve uma rixa aí dos médicos, não? Teve. Porque a gente via antigamente, como eu te falei, a figura do farmacêutico... Em cidades do interior, tem cidade do interior que é tão pequenininha que não tem o médico. Não tem, Quem é o médico é o farmacêutico. E isso trouxe muitos problemas, uma discussão muito grande sobre isso. Esse tipo de prerrogativa não trouxe uma certa... Na verdade, vamos dizer assim, briguinha, né, entre médicos e farmacêuticos? Na verdade, com vários profissionais prescritores, né? Eu vou falar minha opinião pessoal sobre o tema. O profissional que entende de medicamentos, que é habilitado a produzir, a desenvolver moléculas, a estudar como cada molécula vai se comportar, é o profissional farmacêutico. Né? Então ele tem a competência para prescrever. Quando a gente tem patologias de baixo impacto e a gente chama e a gente segue o que o nosso conselho determinou como logaritmos de tratamento, existem fascículos de logs de tratamento, que a gente fala o que é isso.
paciente, já viu aquelas caixinhas quando você tem um sistema de programação que fala assim, se deu ok, siga este caminho. Sim. Sabe aquelas caixinhas? Continuar. Como se fosse um cronograma Sim, mesmo. é. E aí dentro desse processo, nós temos essa para enfermidades de baixo impacto, como dor, febre, tratamentos como uma hidratação de pele, né? Tratamentos leves que não sejam invasivos, por exemplo. Eu não posso prescrever um antibiótico para o paciente. Tem que ter uma anamnese ao qual aí o profissional farmacêutico não está habilitado. Entendi. É aí que a gente entra. Então, se você pegar o leque de profissionais que existem no mercado, que são prescritores, só faltava a gente estar inserido, né? Por isso que claro que tem uma toda profissão ou toda atividade tem ônus e bônus. Sim. O bônus é você ser reconhecido pela população como um profissional habilitado a realizar determinada atividade. Foi uma novidade para você. Como profissional de saúde mesmo. Isso. E aí, o profissional farmacêutico precisa ter notoriedade. É isso que a gente busca com a profissão. A gente desenvolve molécula, entrega o medicamento, mas e aí? Quem leva o crédito todo é o médico. Qual é a relação? O dentista, o médico veterinário? Qual que é a relação, né? Então a gente está buscando notoriedade. E essa atividade da prescrição farmacêutica traz para a gente uma aproximação cada vez maior da população. E eu acho o seguinte, eu sempre tive uma opinião com relação a manipulados, aquilo que a gente estava falando antes de começar o programa. Muitas vezes você entra num tratamento, aí você vai comprar um remédio industrializado, você precisa tomar 33 comprimidos. Aí não tem, só tem caixa de 40, né? Muitas vezes só tem caixa de 60. Então, e a gente acaba fazendo o quê? A farmácia em casa. Você guarda o que sobrou, a gente não joga fora, a gente não sabe nem como descartar esse tipo de produto, né? E a gente sabe que o maior número de intoxicações em crianças acontece por causa da ingestão de medicamentos, né? Que a gente deixa na farmácia em casa. E a farmácia de manipulação nos dá essa possibilidade, ou seja, da dosagem certa, né? Não sobra só se a gente deixar mesmo, parar de fazer o tratamento no meio do caminho. Isso ajudou também o segmento de vocês? Existem casos de intoxicação com remédios manipulados, por exemplo? Na verdade, o caso de intoxicação pode acontecer até com água, né? Então, assim, eu tenho um caso de... não intoxicação por uso, na verdade, nosso caso não é intoxicação, sim reação ao medicamento. Mas isso aí é um problema do indivíduo, muitas vezes, né? Ele é alérgico e não sabia que era alérgico a tal medicamento. Mas aí é um outro tema. Mas no caso de crianças, então, você não guarda, né? Normalmente a criança é curiosa, a cor do remédio chama atenção. Qual que é a grande diferença da manipulação para o segmento comum? Primeiro que a gente tem sinergia entre moléculas. O que acontece? Eu posso associar vários medicamentos numa única cápsula e aí transformar o tratamento de um paciente que é uso crônico, em vez de tomar o das 6, o das 8, o das 10, do meio-dia, e depois à noite ter que repetir tudo de novo, e você pega um paciente idoso, que muitas vezes não tem acompanhamento. Então, como é que a gente facilita a vida dele? Nós somos especialistas em personalizar tratamentos. Esse é o nosso foco. Você vai colocar tudo num remedinho só? O que é possível, é claro que existem as suas interações e necessidades diferentes. Tem coisas que não podem ser associadas. Mas de uma maneira geral, quando a gente pode associar, a gente prefere fazer. Porque vira uma única cápsula para o paciente fazer uso. E isso é extremamente relevante para o nosso processo. E garante também a eficiência do tratamento. E aí, voltando, aquela sua pergunta nós produzimos o que o médico precisa de tratamento. Então, a automedicação ou a intoxicação por uso incorreto por um acidente doméstico, por exemplo, não tende a acontecer. Olha, eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero falar um pouco sobre remédio para criança, né? A gente sabe que criança odeia remédio. Minha filha pequena era cara feia, muitas vezes chorava. Existe um método para fazer a criança tomar remédio? A gente vai saber, porque a Bifarma tem esse trabalho também. Vamos conhecer um pouquinho sobre os serviços que a Bifarma presta, principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente volta já já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%.
As cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Voltamos com a Ana Kalina Entrevista e hoje eu recebo o farmacêutico Tiago Henrique Araújo, ele que é gestor de processos da Bifarma. E eu deixei aqui uma pergunta sobre crianças. Como é difícil fazer um tratamento medicamentoso com uma criança? Muitas vezes porque os remédios são ruins, crianças não gostam de injeção, né? E existem outras questões também até de indisciplina. Como é que a Bifarma trata o tratamento de criança? É possível, por exemplo, eu criar atrativos? Porque ela tem a necessidade de tratamento. Então, fazer a criança gostar de fazer o tratamento medicamentoso, né? A cor do medicamento, o sabor. É possível criar isso? Sim. Na verdade, isso é um dos grandes desafios que a gente tem no segmento magistral, mascarar algumas coisas, né? Tem remédio ruim. Então, você citou crianças, mas tem adultos também que não conseguem. A outra ponta, que são os idosos. Também. Idosos também, dependendo do nível de senilidade do idoso, né? Ele pode ser senil e aí não querer tomar o medicamento de jeito nenhum. Então a gente tem uma série de formas um pouco mais lúdicas, claro que aí assistido pelos pais ou assistido pelo cuidador do idoso, que faz com que ele faça aderência ao tratamento. O segmento magistral, a farmácia de manipulação, nós da Bifarma, a gente busca muito isso. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. É possível você colocar a criança está com uma tosse que não passa, uma tosse alérgica e tal, e aí a gente ensina o profissional prescritor a fazer pirulito. Então ele faz a indicação do medicamento. Peraí, o xarope no pirulito? No pirulito, por exemplo, é um exemplo simples. Sensacional! A gente pode fazer um pirulito para a criança, fazer o uso do medicamento dela, é lúdico, né? E aí, claro, tem que ter um baita cuidado, porque senão ela vai querer 15 pirulitos ao longo do dia, mas não pode. Mas naquele horário a gente pode fazer um pirulito, por exemplo.
Dentro disso também, seguindo a pergunta que você me fez, a gente tem nos idosos, mas como que eu vou fazer? Eu não aguento, eu tenho que fazer um medicamento de uso contínuo para Parkinson, por exemplo, né? Ou para mal de Alzheimer, e tem um gosto horrível, o paciente não quer tomar. O que a gente faz? Posso fazer um chocolate, por exemplo. Chocolate medicamentoso para o paciente Vocês poder fazer. fazem isso? Fazemos. E tudo isso, olha que interessante, Ana, que nós temos até a base... Ou vai começar a gostar de tomar remédio. Vai começar a gostar de tomar remédio. Pô, a gente não quer isso, mas assim, até a base do chocolate, ela tem uma rastreabilidade porque é um chocolate que tem um grau farmacêutico. E eu não posso ir no mercado comprar um chocolate e preparar um medicamento com chocolate comum. Ele tem que ter um grau farmacêutico, ele não pode ter um nível de gordura alto, ele tem que ter um controle de cacau mais alto, um nível de cacau mais alto, tem que ser... Eu não posso tratar uma doença provocando outra, né? Claro. Então, a gente tem várias formas farmacêuticas dentro do segmento magistral, e aí são várias mesmo, né? Que a gente tem dentro do segmento magistral, que dá para você fazer, quer dizer, você pode fazer adequações. Posso. Nossa, tem gomas. Eu acho que aqui dentro dessa cesta tem uma goma. Outra coisa também que é super, super interessante comentar. Dentro do segmento magistral e das aplicações que a gente pode fazer, tem a área dos médicos, dos profissionais de nutrição, dos profissionais médicos nutrólogos, que prescrevem produtos para, por exemplo, suplementação, né? Bom, eu vou fazer uma suplementação e essa suplementação que o nutricionista, o paciente dele está em dieta, mas ele não pode perder uma série de aminoácidos ou aquilo que ele não vai obter na alimentação, ele vai buscar através de suplementação. Os resultados fazemos. Então é isso que vocês estão fazendo com a Anísia? Isso. A Anísia esteve aqui e tem um projeto fitness. Ela colocou um período, não sei se 6 meses, não vou me lembrar a data certa, para emagrecer X quilos. E ela tem a parceria da Bifarma. Isso. Quer dizer, esse tratamento que ela vai fazer ao longo desse tempo é totalmente personalizado, ou seja, foi feito para ela. Isso. E que tipo de suplemento, remédio, o que é isso tudo? É muito interessante, porque assim, a Anísia é uma amiga nossa e ela está fazendo um acompanhamento e a gente queria como se fosse um reality show mesmo. O antes e o depois. O antes e o depois e acompanhar né? do dia a dia dela. Então, claro que ninguém ganha ou perde peso de forma saudável sem fazer um acompanhamento por um profissional. Então ela tem um personal trainer, ela tem nutricionista, ela tem um médico endocrinologista fazendo acompanhamento dela. Eu acho que ela tem até um dermatologista fazendo acompanhamento. Eu acho que sim. Então são 4 profissionais que geraram as necessidades para o tratamento dela. Olha que interessante. E aí vem as características do indivíduo. Bom, olha, eu não quero tomar, por exemplo, a gente tem uma forma farmacêutica pó, para você colocar suplemento ou uma proteína, que ela tem que fazer suplementação de proteína, ou alguns aminoácidos. E ela levantou quais são as dificuldades dela como indivíduo. Olha, eu tenho dificuldade de tomar muitas cápsulas. Eu tenho dificuldade de tomar o mesmo sabor. Tem gente que não consegue engolir, não consegue. né? Tem um problema de... Isso, deglutição dificílima. Eu conheço gente que não consegue tomar remédio a minha mãe tem uma dificuldade enorme de deglutir, né? E aí eu tenho que... O que a farmácia de manipulação tem de característica? Adaptar, junto com este profissional prescritor, o tratamento do paciente. Então, a Anísia, ela tinha uma característica assim, olha, eu não consigo tomar o mesmo sabor. Imagina, um tratamento de 6 meses. O uso diário. Você só tomar sabor chocolate. Entendi. Só tomar sabor morango de um determinado insumo, de uma proteína, por exemplo. Você acaba querendo vazia. Não quer mais tomar, né? Claro. Então, o que a gente fez? A gente adequou o tratamento dela. Anísia, olha, hoje você vai tomar sabor tangerina. Ó, daqui 2 meses, quando for fazer a prescrição novamente, você vai tomar, vamos substituir por sabor limão, tudo bem? Nossa, que ótimo! Vira, é incorporado ao dia a dia do paciente. Entendi. Né? Não fica aquela coisa maçante.
nossa, lá vai eu ter que tomar esse medicamento de novo, ou esse suplemento de novo. Não, toma com prazer, né? Porque o ganho é legal, é grande, né? E a gente vai ver o resultado. Eu falei pra ela, quando ela terminar, ela vai voltar aqui pra contar pra gente como é que foi. Vamos dar uma olhadinha aí, eles trouxeram um vídeo institucional da Bifarma. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dessa empresa. Vamos lá. O seu Delcídio, que é o fundador, um exemplo de empreendedor a ser seguido. Naquela época era o meio que ainda o boticário, e ele tinha a farmácia, a drogaria embaixo, e no andar de cima ele tinha um pequeno laboratório que ele fazia algumas poções, colutórios. E ele tinha o seu Manuelzinho, que era uma pessoa queridíssima, que Deus tem aqui da Bifarma, que era o boticário. E aí isso foi crescendo, aí a industrialização de medicamentos tomou conta no Brasil e ele rumou por esse caminho, foi pelo caminho da industrialização, abriu mais algumas farmácias. E um dos seus filhos, que é o Marcos, foi ampliando a Bifarma. O Marcos é um grande visionário, fez a Bifarma ter toda essa expansão que aconteceu nos últimos 20 anos aí. O Marcos que teve a ideia e a vontade, por um desejo do pai antigo, de retornar à manipulação. E essa oportunidade de personalizar toda a necessidade do paciente de saúde e beleza. A prescrição farmacêutica, ela tem que ser vista como parte de uma equipe multidisciplinar. Tem hospitais fantásticos já trabalhando com isso no Brasil, mas alguns que não. E aí a prescrição farmacêutica vem somar isso. O paciente vem no balcão com as suas necessidades. Era uma coisa que já existia, mas hoje não, está regulamentado, e tudo que está regulamentado e organizado caminha para uma melhora. Eu percebo que farmacêuticos do Brasil inteiro estão procurando saber, se inteirando sobre isso e melhorando isso na sua prática. E a regulamentação, eu entendo que é o caminho para melhoria sempre. A regulamentação, que é a RDC 67 de 2007, ela é extremamente criteriosa, complexa e que garante uma proteção muito grande para o paciente. Hoje em dia, com a tecnologia, nossa, tá fantástico, facilitou muito. Então nós temos uma relação próxima com o prescritor e informamos ele constantemente do que existe no mercado magistral para que ele possa melhorar a vida do paciente. Eu tenho um trabalho de uma empresa que aprende, assim, eu privilegio muito isso dentro da manipulação. É uma coisa que eu enxergo como a única. O conhecimento sempre vai nos libertar. Esse mote me carrega, me arrasta para levar todos que estão junto nesse caminho. Influenciar a pessoa que entrou aqui na manipulação a estudar. Os que entrarem nesse caminho vão sair com essa semente de que só o conhecimento vai fazer a sua vida diferente. A Bifarma, enquanto empresa, de modo geral, ela participa de várias ações sociais, tem os times que a Bifarma, os times das crianças que a Bifarma patrocina, as doações de cadeiras de rodas, muitas, seu Delcídio, nossa, nem incontáveis. Temos um grupo aqui específico que a manipulação trabalha, que é o grupo da 4ª geração aqui de Caieiras, que é da comunidade da Igreja Católica aqui de Caieiras, que nós fazemos um trabalho de orientação, de prevenção de enfermidades. O nosso propósito, o nosso ideal, e que desejo muito que outras pessoas cada dia mais se contaminem com o propósito de fazer o bem que vale de si mesmo.
Nízia, né? Acabamos de ver um vídeo produzido por ela. E eu já abri aqui o meu presente e ele já me explicava mais ou menos o que a gente tem. A jujuba, só para mostrar para vocês. Deixa eu experimentar, fica mais fácil, né? Aí você vai falando para que serve isso. Tá. Então, assim, a gente tem dentro do nosso escopo de trabalho uma série de produtos que podem ser adequados ao paciente, ao prescritor. Peraí, deixa eu tirar o mais fácil. O que o prescritor pode adequar ao tratamento, quando o paciente não tem adesão ao tratamento. O que é adesão ao tratamento? Ele não quer mais fazer uso, ele está cansado de tomar o medicamento da mesma forma. Então, ludicamente, a gente faz algumas adequações junto com os profissionais prescritores para poder fazer algumas indicações para os pacientes. E é legal porque você pode fazer... Aqui tem uma cesta de coisas muito interessante. Não é bom? Gostoso, né? Colágeno, né? Isso, aqui tem que colágeno. Deixa a pele durinha. Isso. Vou me Pele, intoxicar. coxa. Vou me intoxicar. Tem algumas coisas legais. Então tem o colágeno, tem essa cápsula aqui é bem interessante. Vou mostrar no vídeo aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver. Dá. Ela tem cafeína com óleo de cártamo, né? O que acontece? Óleo de cártamo? Óleo de cártamo, isso. Que aquela senhora que apresenta na televisão, todo mundo já conhece, né? O óleo de cártamo, ele ajuda a diminuir medidas. E a cafeína, ela auxilia em dar aquele up, aquela explosão na atividade física. Pode ser utilizada por estudantes, a pessoa está muito cansada, fadigada, ela dá Esse tipo de medicamento você pode prescrever? Posso. Esse aqui eu posso. Isso aqui, ó, por exemplo, para ele dar resultado, esse resultado de redução de medidas, eu tenho que fazer durante quanto 60 tempo? 60 dias. É mesmo? 60 dias a gente já tem... E uma vez por dia, uma pílula por dia? Então, na verdade você toma... Essa aqui são as bicapes, né? A caixinha dela, para o pessoal ver como é que ela é. Você pode tomar até 2 ao dia. Só não é recomendado para uso para quem tem problemas cardíacos, né? Aí a gente não recomenda o uso. Entendi. Tá? Mas essa aqui é um suplemento, né? Que a gente faz, pode ser suplementar para atletas, normalmente a gente suplementa atletas ou pessoas que fazem atividade física, hoje em dia, que aí tem cafeína com óleo de cártamo. Eu notei que todas as caixinhas têm uma etiqueta. Nessa etiqueta vem também, por exemplo, 2 vezes ao dia. Vem a posologia aqui embaixo, isso. Tá o nome aqui que nós preparamos para você, não sei se dá para ver, mas está escrito Ana Kaline. Isso, seu nome, o nome do ativo e qual é a posologia, a quantidade que tem, a data de validade, tudo bonitinho. Né? Aqui eu tenho chocolate, que já comeram e disseram que é muito bom. O chocolate... Esse aqui serve para quê? Então, esse chocolate eu posso fazer uso para diversas finalidades que você falou, diferentes. até para remédios de... Isso. Mas normalmente a gente faz uso para processos de redução, de melhora de metabolismo. Por exemplo, a pessoa é viciada em chocolate. Não fica sem chocolate de jeito nenhum. Então tá, em vez de você comer um chocolate comum, que tem um nível de gordura mais alto, que tem um nível de colágeno, de cacau baixo, não, você come o meu chocolate que eu estou te indicando, você vai comer mais cacau, melhora circulação sanguínea, dilatação de vasos e tal. É um cacau padronizado, né? Que mais adorei a jujuba. Vou colocar aqui para a gente poder mostrar a cesta para vocês. Aí tem um sabonete líquido que a gente produz, um sabonete líquido de bancada, ou seja, cosméticos simples a gente faz também. Sabonete líquido que você deixa o cheiro, seu abrir aqui vai explodir dentro do estúdio. É mesmo? Aqui eu tenho... Qual que é esse? Spray de Cacau em pó. Ah, esse aqui é bem bacana. Isso aqui é o quê? Esse aqui, ó, é um produto que a gente fala que é pra... Na verdade, assim, é pra controlar a ansiedade por compulsividade de doce. Né? Aí você põe embaixo da língua, você espirra, você borrifa ele na língua, ele vai cobrir as papilas gustativas, as papilas que tem na língua, vai fazer com que você sinta que é onde eu sinto o sabor do doce. Na língua a gente sente alguns sabores, né? Sim. E aí, doce, azedo, salgado, né? Sim. E aí, assim, quando você coloca esse spray, são ativos que, cacau em pó, triptofano, são ativos que não são ativos de controle especial. A gente pode fazer uso. Tem alguns estudos que apresentam... Vocês criam essas coisas, Criamos. A gente associa, essa é a mágica da manipulação, né? E a gente associa algumas coisas, você espirra na língua, que se você comer um doce em cima desse aqui, você não vai sentir o gosto de doce, ou seja, o doce perde a graça. Esse aqui para os olhos.
Área dos olhos. Eu passo Isso, olha que embalagem legal. e Né? Dá uma olhada. tiro de manhã. Deixa eu ver. Não, esse aqui acho que é pra usar... Remover pela manhã. Ah, então tá. É. Então assim, ó, você... Aplicar nas áreas dos... Mas isso é pra quê? Pra tirar as... Isso, a gente tira as imperfeições e faz lifting. Faz lifting. Lifting é aquele efeito, já ouviu falar do efeito Cinderela? Isso aqui faz. Isso, faz sim. Existem vários ativos. Semana que vem eu tô Mas assim. o que acontece? Tem um detalhe. Uma vez utilizando um produto desse, tem que usar o resto da vida. Porque ele tem um efeito Cinderela. Isso aqui eu tenho que usar todo dia. Todos os Ou dias. só quando eu for sair? Não, todos os dias. Tem que usar todos os dias, porque senão o efeito não é desejado. Aqui não dá tempo da gente falar, a gente pode falar em algum outro momento sobre queda de cabelo, por exemplo. Queda de cabelo. Que muito... eu tenho muitos pacientes que procuram produtos para queda de cabelo e queda de cabelo, manchas no rosto. Queda de cabelo e manchas no rosto, você precisa de um programa só para falar disso. E aí, queda de cabelo é assim, uma vez usando produtos para queda de cabelo, você tem que usar o resto da vida. Manchas. É mesmo? Manchas no rosto. O indivíduo que tem, o paciente que tem manchas, ele vai ser manchado para o resto da vida. Então, para controlar essa proliferação dos melanócitos no rosto, ele tem que fazer um controle disso. Eu controlo a exacerbação da mancha. Como se fosse um preventivo, né? Isso. Você cura o que você tem e se previne de um futuro. Mas na verdade, não. É controle mesmo. É igual controlar a pressão arterial. Queda de cabelo e manchas no rosto tem que ser feito sempre, todos os dias. Isso aqui é uma hidratação, ele me falou. Condicionador, uso externo, aplicar ao lavar os cabelos, deixar agir por 5 minutos e remover. Como se fosse uma hidratação Como se mesmo. fosse uma hidratação capilar. Na onda dos alisamentos, né? Eu não sei se você é da geração... Não, meu cabelo é liso, sim. Da geração dos alisamentos. Assim. Porque assim, existiu a chapinha, depois vem a escova definitiva. E agora mas é isso plástica dos fios. Plástica, mas tudo isso é alisamento. Né? Né? Ao contrário Tem da um década composto de... químico de qualquer Claro. jeito. Gente, não é possível que você consiga alisar um cabelo sem um produto químico, né? Não tem quase formol, não tem... Mentira. Então, o formol foi proibido. Né? Você não consegue nem comprar Entre formol. aspas, né? A gente não consegue, por exemplo, produzir com formol um produto desse. Eu não consigo nem comprar o formol. Eu não compro. Então isso aqui é tudo natural. Não são ativos, nem sempre são ativos naturais. São ativos sintéticos, produzidos por uma indústria... Mas isso aqui tem efeito de alisamento também? Não é efeito de alisamento, Isso aqui é só só de hidratação. hidratação, Na verdade, eu não sei se você sabe, eu não sei se você sabe, mas a hidratação do fio é um recobrimento com silicone que a gente faz, né? Então é para hidratação. Manteiga de manga que nós temos. Água de rosas. Isso é ótimo, é para as mãos. Sabe aquele dia que você tá com as mãos ásperas por conta de poluição e tal, você pode usar. Por lavar muita louça, né? Eu quero agradecer o Tiago Henrique Araújo, quero agradecer a Bifarma, eu acho que a gente esclareceu muitas dúvidas, né? Principalmente sobre acreditar ou na credibilidade desse tipo de serviço. Obrigada, viu, Tiago? Manda um abraço para todo mundo. Agradeço os presentes, vou usar todos e depois te digo os resultados. Ok. Gente, a nossa Ana Kaline entrevista vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tem um novo encontro e eu espero por você. Tchau.